Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí. O pessoal ainda não me conhece, eu sou o Bogado Lins. O pessoal está acompanhando a gente com o Laubé, né, que estava entrevistando aí os brasileiros do mundo por conta da pandemia, né, do coronavírus, e eles estão contando a experiência, tá? Então a gente está continuando essa série aí com mais um entrevistado, um grande amigo meu, Paulo Júnior, foi meu companheiro de eventos. Fizemos juntos alguns eventos para grandes marcas aí, como PepsiCo, como Espaço Laser. Paulo Júnior pode falar um pouco da experiência dele também. E aí eu vou começar perguntando para ele, bom dia, na verdade, para você é boa noite, né? Ele está no Japão. Sempre bom dia barra boa noite, que aí não tem erro. Bom dia barra boa noite, que ele está no Bom dia Japão. barra boa noite, sempre. E ele vai contar um pouco da experiência dele, porque primeiro que ele resolveu ir para o Japão, qual a história dele com o Japão, porque ele está lá do outro lado do mundo. Bom, primeiramente aí bom dia barra boa noite, né? Para todo mundo aí que tá assistindo a gente. Prazer estar participando aí desse projeto. Achei muito interessante a ideia de vocês. E, cara, prazer estar te reencontrando, né? Com tudo isso que está acontecendo aí, a gente poder rever amigos, poder rever a família, assim, conforta a gente, né? Muito bom. Aliás, até queria falar do Jafra aí que está atrás de você aí, da sua. A gente Já para fez o Jafra Evolution. junto, a gente fez Jafra junto também, legal. Bom, tô aqui no Japão, né, do outro lado do mundo, tô em Kobe. Kobe fica mais ou menos aí 600 quilômetros ao sul de Tóquio, fica numa região chamada de Kansai, que as cidades aqui, as maiores e as mais famosas são Osaka, Kyoto e Kobe, né? Osaka, a segunda maior do Japão. Kobe tem 1,5 milhão de pessoas vivendo aqui. Kyoto um pouco menos, 1,4 milhão, alguma coisa assim. Como eu vim parar no Japão, né, advogado? Como eu vim parar no Japão. Verdade. Bom, morei na Austrália por mais de 3 anos, né, estudando inglês. E logo no começo lá me relacionei com uma japonesa que veio a se transformar na mãe do meu filho. E, bom, desde a Austrália, antes mesmo de voltar para o Brasil, eu já vinha para o Japão, né, visitar o meu filho. Então, quando eles moravam em Tóquio, eu os visitei pela primeira vez. Voltei para a Austrália, voltei para o Brasil, fiquei um pouco no Brasil. Aí, acho que 2015 que eu voltei para o Brasil, peguei minha família, né? Peguei minha irmã e minha mãe, e trouxe para cá para conhecer meu filho. Fui vindo até me estabelecer aqui totalmente. Estou aqui desde o ano passado, abril de 2019, 1 ano e 2 meses aí mais ou menos. E, bom, vou até te falar que quando as coisas estavam começando a se organizar, né? Porque quem mora fora sabe como é que é difícil se adaptar, né, cara? Ainda mais aqui no Japão, que tudo, tudo é diferente. Tudo. É ao pé da letra mesmo, tudo é diferente. Então, assim, quando eu estava começando a me adaptar, começando a conhecer a cidade, a me adaptar em todos os sentidos, veio esse baque aí do corona. E aí, agora, a gente pega mais aqui que o final. Hoje foi o primeiro dia que eu voltei a trabalhar. Hoje foi o primeiro dia que tive a experiência aí de pegar trem, ônibus, trabalhar no meu local de trabalho, que eu já vinha trabalhando por um tempo. Então, assim, hoje é o legal que assim, a gente vai falar de tudo que aconteceu aqui durante esse período aí da pandemia, e a gente está no exato momento que, assim, eu pessoalmente estou saindo disso, né? Estou voltando para a minha vida normal. Bom, vamos emendar então na pergunta, né? Como é que foi desde o início aí? Que você vivenciou? Quais foram os seus sentimentos? Né? De quem está com você aí, a sua família? Conta pra gente. Então, bom, eu lembro que, bom, a China está aqui do lado, né? A China está aqui do lado. Então, para a gente se situar, o Japão recebe muito chinês, cara, muito chinês. Assim, eles vêm de excursão para cá.
Eu tenho uma Chinatown aqui em Kobe, aqui, que fica perto aqui de casa, fica de bicicleta assim uns 25 minutos. E sábado é impossível você cruzar por dentro da Chinatown. É impossível, é de tanta gente que tem, sábado e domingo. E assim, é de parar ônibus na frente, desce todos os chineses assim. Enfim, eu lembro quando apareceu esse caso na China, aqui principalmente ninguém estava dando muita importância, até porque ninguém sabia o que era, né? Ninguém sabia o que era exatamente, como que afetava, o que, que acontecia se você fosse contaminado, enfim. Aí eu lembro que 16 de janeiro, mais ou menos ali, primeiro caso aqui no Japão. Esse caso, na verdade, foi de um japonês que estava lá em Wuhan. Estava em Wuhan, veio para cá e confirmou. E aí, acho que, cara, final de janeiro, deu o primeiro caso, a primeira transmissão doméstica, aqui dentro do Japão. Mas naquele momento, cara, a gente não tinha noção de nada, na verdade. Aí foi o quê? Foi fevereiro, aí morreu o primeiro japonês ali, começo de fevereiro, e aliás, foi o segundo a morrer fora da China. Primeiro, se eu não me engano, foi nas Filipinas, e aí morreu uma senhora aqui de 80 anos em Tóquio. A segunda pessoa a morrer fora da China. E aí a nossa expectativa aqui foi de descobrir o que estava acontecendo. E ninguém tinha informação, né? Lembra que no começo a gente achava que afetava só os idosos, ou principalmente os idosos, essas coisas. E aí, quando eu comecei assim, realizar, absorver a coisa, foi na semana do dia 20, 22 de fevereiro, né? Por quê? Eu moro aqui em Kobe, e aqui tem um time muito famoso, um time de futebol, que é o Vissel Kobe, né? Que o Iniesta joga aqui, o Davi Villa, que são as estrelas do futebol, jogou aqui até ano passado. E os caras nunca tinham ganhado nada. Eles têm um puta investimento no time e nunca tinham ganhado nada. Ganharam ano passado a Copa do Rei, que é equivalente à Copa do Brasil. E aí, nesse ano, disputaram a Recopa, que é a Copa do Rei com o campeão da Liga. Disputaram e ganharam também, ganharam 2 títulos importantes. E aí, eu trabalho aqui, bom, eu esqueci de falar dos trabalhos, na verdade, mas assim, um dos meus trabalhos aqui é como coletor de dados esportivos. Então, assim, eu vou para os jogos de futebol daqui de Kobe, Osaka e Kyoto, acompanho os times ali ao vivo. Eu coleto os dados, as informações dos jogos ali ao vivo num padzinho e mando essa informação para a empresa que eu trabalho. E eu estava numa puta expectativa desse jogo porque, pô, vai ter uma grande festa, recepção e tudo mais. Cheguei no estádio e eu chego uma hora antes, que eu preciso me conectar ali no pad, e tava percebendo um clima estranho no estádio, via que o estádio lotado, 28 mil pessoas, 30 mil pessoas, e ninguém cantava. Ninguém cantava. Eu falei, gente, o que tá acontecendo, cara? Eu perdido. O estádio fica aqui do lado de casa, fica 10 minutos de bicicleta do lado de casa. Eu perdido. Eu falei, meu, o que tá acontecendo? Aí fiquei ali no Twitter, procurei as informações. Aí a J-League, que é a liga que comanda aqui a primeira divisão do futebol, ela proibiu a torcida de cantar para evitar a contaminação ali pelo canto. Aí, tá, me deu aquele estalo. Voltei para casa pensando nisso e logo, isso foi num domingo. Na segunda ou na terça, a J-League foi e cancelou tipo as próximas 3 rodadas do campeonato nacional. Na semana, eu falei, nossa, tudo devido ao corona, né? Tudo devido ao crescimento do corona. Na mesma semana, dia 26 a 27 de fevereiro, aí veio o Shinzo Abe, que é o primeiro-ministro aqui do Japão, ele fechou a escola pública. Fechou todas as escolas públicas, fechou tudo que é público. Parque, museu, zoológico, fechou tudo. Isso 27 de fevereiro. 3 meses e alguns dias que meu filho está em casa. 3 meses e 2, 3 dias que meu filho está em casa. Meu filho foi em casa, meu filho foi para a escola hoje, o primeiro dia para ele começar a pegar os materiais, a escola também se adaptar como que vai fazer no distanciamento dos alunos, estão fazendo meio que um treinamento nessas 2 semanas. Vou aproveitar e fazer um apontamento e uma pergunta. Né? Você falou aí que em fevereiro, mais ou menos final de fevereiro, todos os espaços públicos estavam fechados, etc. O que chega um pouco para nós aqui é que, pelo menos as lojas ou o comércio, ou pelo menos em algumas regiões, a gente não sabe direito, né? Mas algumas regiões não fecharam. Conta para a gente.
Desculpa, Ah, pode continuar. Pode continuar, desculpa. então, assim, algumas pessoas falam assim, o Japão é um exemplo de lugar que não fechou e que... Porém, você está contando aí para a gente que alguns espaços públicos fecharam, etc. Então, fala aí mais ou menos como é que... Se isso é verdade, se não é, Não, até que ponto é. alguns não, fecharam todos. Todos públicos fecharam. Eu tô com meu filho 3 meses dentro de casa. Meu filho parou de ir para a escola dia 26, dia 27 de fevereiro, entendeu? Assim, agora os particulares não fecharam. Não fecharam. Só que aí a gente precisa. Uma coisa, um adendo que eu queria falar aqui. Você lembra do Diamond Princess? Do cruzeiro que ficou parado em Yokohama, cara? Lembra? Até Que pensei em perguntar, mas aí, como a gente, né, não sabia se você você lembra? estava ciente, aí fala aí. Não, eu acompanhava, né? Porque ninguém sabia o que fazer. O pessoal tinha uma bomba relógio na mão e ninguém sabia o que fazer. Se liberava a galera para sair, se mantinha e contaminava mais gente, porque se eu não me engano, se contaminaram 700 pessoas e tinha umas 3.000 mais ou menos dentro do cruzeiro. E ninguém sabia o que fazer com aquele problema. E o Japão começou a tomar pressão dos outros países, porque tinha gente de todo mundo dentro do Cruzeiro e era um epicentro, cara. Fora da China, se eu não me engano, o Cruzeiro era o segundo epicentro, cara. Foi uma situação assim, ó. E aí, foi mais ou menos em fevereiro também, foi começando a acumular essas coisas, foi aí que me deu o estalo. E quando fechou a escola, eu falei, não, pera, tem alguma coisa que o governo sabe e a gente não sabe. Porque fevereiro a gente não tinha, eu pelo menos não tinha muita informação do que estava acontecendo, do que era o Covid, não tinha. Foi nesse estalo que eu falei, não, tem uma coisa muito séria acontecendo. Tem uma coisa muito séria que tá chegando, tá chegando. Voltando nos privados, não fecharam só que aí a gente precisa entrar agora na sociedade japonesa, né? Que assim, o governo não interferiu, o governo não chegou com a medida, além do público, né, que está sob o controle do governo ali do Estado. Estado, é, não interferiu, só que assim, a gente precisa entender que a sociedade japonesa ela vem passando aí por desafios, né, há muito tempo, né? São guerras, são tsunamis, são terremotos, tufão, cara. Eu aqui em um ano eu já peguei 4, 5 tufões assim que ninguém sai de casa quando o tufão tá passando, entendeu? Então assim, eles sabem se proteger. E outra, a população japonesa é uma das mais envelhecidas do mundo, né? Quando chegou a primeira informação sobre o Covid, é que ela afetava principalmente os idosos. Então, assim, o idoso ele não está trabalhando, ele está aposentado. A primeira coisa que ele fez, opa, vou me proteger, não vou sair, não tenho motivo para sair, por que eu vou ficar exposto a isso? Então, assim, foi notável que final de fevereiro ali, começo de março, o fluxo na rua diminuiu naturalmente, e foi caindo, até que 7 de abril o Abe, o Shinzo Abe, que é o primeiro-ministro, ele decretou o estado de emergência. Ele decretou o estado de emergência. E a partir disso, sim, aí fecharam restaurantes, shoppings, ficou aberto, assim, basicamente, farmácia, posto de gasolina e supermercado. E, cara, agora eu tô contando e tô lembrando. E eu lembro que, assim, em algum momento que começou a apertar, você ia no mercado, era uma coisa assim que eu nunca vivi, cara. Era assim, era uma guerra pelo um produto, outro começou a faltar arroz, começou máscara. Máscara veio aparecer agora. Máscara fazia 2, 3 meses que não tinha máscara em lugar nenhum. Lugar nenhum. O governo mandou máscara de pano pra gente e a gente começou a usar. Começou a faltar tissue, né? Que são aqueles lencinhos aqui que o japonês usa bastante. Começou a faltar macarrão, cara. Começou a faltar um monte de coisa no mercado. A gente ia no mercado, ou às vezes farmácia, muita prateleira vazia. Muita prateleira. Assim, era uma cena assim que preocupava. Você ia no mercado segunda de manhã, você ficava, meu, o que está acontecendo? Está acabando o mundo. Está acabando o mundo. Alguns dias foi assustador. Por exemplo, o mercado mudou o horário de abertura. Então você ia para a porta do mercado, tinha fila. Tinha fila de gente esperando o mercado abrir. Você ia para a farmácia, fila, mas assim, gigante. Gigante. De você ficar. Por exemplo, a farmácia que a maior que tem aqui abre às 9. Não, abre às 9h30. Eu passava nela por volta das 9. Já tinha uma fila que com certeza eu ia ficar uns 40 minutos para entrar na farmácia. Esse horário.
E voltando aos comércios, né? E a sociedade japonesa também. Então, eles sabem se proteger. O japonês, por exemplo, ele sempre usou máscara. Ele sempre usou máscara. Desde que eu vim aqui pela primeira vez em 2013, eu já percebi que assim é uma segurança dele. Primeiro que assim, se você está gripado com alguma coisa, é o respeito ao próximo. Não vou passar o que eu tenho para o meu próximo. E se você também não quer pegar nada, você usando transporte público todo dia, você sempre vai estar de máscara, entendeu? Uma coisa que ajudou bastante foi a questão das máscaras que eles sempre usaram, e outra, que eu não sei se o pessoal chegou a comentar aí, é a questão de não existe abraço, não existe aperto de mão, não existe beijo no Japão, não existe, não existe. Isso com certeza deve ter contribuído bastante. A gente mora aqui em São Paulo, né? Você morava em São Paulo, né? E eu estou morando ainda, né? A gente acompanha mesmo, tem muitos japoneses aqui, então a gente vê que os japoneses eles usam máscara no metrô, são mais contidos naturalmente, né? Mesmo aqueles que já estão um pouco mais tempo aqui no Brasil já costumam ter hábitos um pouco mais, digamos, mais tímidos, né? Como a gente pode dizer, né? Bom, agora eu vou emendar na próxima pergunta. E, aliás, até aproveitando e para questionar, se aí no Japão, de repente, teve alguma pressão da sociedade para voltar à normalidade anterior, se teve algum. Aqui no Brasil, a gente está tendo muitos empresários, né, falando para voltar, principalmente do comércio, né? Aí no Japão, teve algum movimento nesse sentido? Pelo contrário. Pelo contrário, no começo a sociedade estava achando que o primeiro-ministro não estava tomando as atitudes necessárias. Ele não estava intervindo o suficiente para conter isso. Por quê? Aí uma coisa que a gente precisa falar aqui também era a questão das Olimpíadas, né? O Japão não queria perder a sede, não perder a sede, né? Perder essa oportunidade de realizar aqui as Olimpíadas. Aí um adendo assim, eu sou voluntário das Olimpíadas, né? Eu participei do processo de voluntariado, ia nas seleções, nos treinamentos, até a última que aconteceu, eu sempre estava acompanhando. Então, assim, o Japão colocou muito dinheiro nisso aqui, né, cara? Colocou muito dinheiro nesse evento, desenvolveu novas tecnologias e estava tudo pronto. E aí, uma coisa que eu preciso pegar um gancho aqui também, que eu esqueci de comentar, eu sou professor de inglês aqui, né? Eu estou professor de inglês, né? Eu ainda me considero ainda produtor de eventos, que é o que eu fiz aí a minha vida inteira e amo de paixão. Aí, mas no momento eu estou como professor de inglês, eu dou aula em duas escolas aqui, Digamos dou que uma está na aula em... produção, né, da educação agora, né? Isso. Estamos ali na operação, né? É, Do inglês aqui no Japão. Estou dando aula de segunda a sexta aí numa escola para crianças japonesas de 5 a 12 anos. E sábado eu dou aula numa escola que a maioria dos meus alunos são adultos. Então, assim, sempre na aula eu perguntava o que você está fazendo, o que você está achando. E a gente tem aqueles que não acreditam muito, são céticos, e tem aqueles mais apavoradas, que acham que o negócio tá reagindo um pouco a mais do que o necessário. E, cara, conversando com esses alunos, eu perguntei, né? Eu falei, mas primeiro que assim, foi uma dúvida minha, porque eu achei muito estranho. O Japão está tão próximo da China, ter essa população tão envelhecida, e não tinha tantos casos na época. Não tinha. Até hoje, ó, o Japão tem 16 mil infectados, 891 mortes até agora. Cara, para quem está do lado da China com essa população envelhecida, se deram muito bem, se deram muito bem. Então, assim, eu perguntava para eles, né? E algumas pessoas, assim, meio que falaram que, assim, a preocupação do governo era segurar a organização das Olimpíadas, fazer com que as Olimpíadas acontecesse agora, e parece que assim o governo estava mexendo uns pauzinhos ali e o que aparecia de Covid estava entrando como síndrome respiratória, né, aguda, essas coisas.
Mas agora com esses números, eu acredito que não. Acredito que foi um boato, porque até hoje os números estão bem controlados, estão bem baixos, entendeu? Mas ouvi isso de muitos dos meus alunos, ouvi isso da mãe do meu filho, de alguns amigos aqui que eu, que eu, que eu, que eu conversei. E outro ponto, cara, uma outra que eu não posso esquecer de falar. Aconteceu uma situação aqui que foi bem interessante e um pouco assustadora, mas depois tudo se resolveu. A mãe do meu filho, ela ficou com febre assim por uns 3 dias seguidos. Uns 3 dias seguidos, um mês atrás, um mês e pouco atrás. Aí, pô, já bateu o desespero, a gente ficou preocupado, ficou sábado, domingo e segunda, né? Aí, segunda à tarde, a gente foi numa clínica aqui, né? Numa clínica e, cara, a gente chegou na clínica, a gente sentou meio que na recepção, a gente foi falar com a recepcionista, ela falou, aguarda um momento ali, por favor. A gente aguardou, sentado. Cara, ela foi lá para a parte interna da clínica, ela voltou para falar com a gente e ela tirou a gente da clínica, você acredita? Ela tirou a gente da clínica, colocou a gente do lado de fora da clínica, ela deu um telefone para a mãe do meu filho, ela falou, tá aqui o número do médico, você vai ligar para ele, ele vai te atender por telefone. Ele não pode correr esse risco, a gente não sabe o que você tem e a gente também não pode ali ficar te segurando dentro do ambiente ali com os outros pacientes e tudo mais. E, cara, aquilo me assustou de uma maneira, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aí ela falou com o médico desligou, passou para a menina da recepção foi lá, receitou uns remédios para ela, e tomou os remédios, a febre abaixou no outro dia, ficou uns 2 dias sem trabalhar e, enfim, não era nada grave. Muito provavelmente ela tem alergia a pólen e como a gente estava saindo do inverno e entrando na primavera, muito provavelmente foi isso. E para encerrar a sua pergunta, que é a questão da pressão, não houve, pelo contrário, a popularidade do Shinzo começou a cair porque a população achava que ele não tomava as medidas necessárias para conter isso. Muito aí, voltando no link, muito por causa das Olimpíadas, talvez. Só que assim, a população, cara, ela se organizou assim, muito por si só, cada um se protegendo. Quem podia continuar, quem podia ficar em casa, começou a ficar em casa, a maioria dos idosos. As empresas começaram a se organizar e começaram a montar o sistema de home office, e assim foi. Aí, 7 de abril, ele entrou, 7 de abril, cara, ele entrou com estado de emergência. Só em 7 de abril. Saquei, saquei. Bom, agora eu vou fazer a próxima pergunta, que é em relação ao Brasil, né? E a nossa imagem aí. A gente entrevista algumas pessoas, falam que, por exemplo, o nosso amigo Dalton, lá na Nova Zelândia, fala que não chega muitas matérias, mas quando chega, não são, obviamente, muito positivas, né? Já o Wilson, na Espanha, já falou que chega um pouco mais. Então, como é que está a repercussão do que está acontecendo no Brasil e também das falas do nosso presidente e tal? Do nosso presidente é jeito de dizer, né? Mas como é que está a repercussão do que o Bolsonaro fala, do que está acontecendo? Então, primeiro que é assim, né? Primeiro que por exemplo, o Dalton que está na Nova Zelândia, ele fala inglês e o conteúdo chega em inglês para ele, né? O conteúdo para mim é que chega em japonês. Então, assim, é bem difícil de absorver, mas assim, vamos lá, vamos tentar. Eu vejo, por exemplo, o dono da escola que eu dou aula de sábado, todo sábado que eu chego lá, que eu chegava lá para dar aula, ou às vezes aqui nas aulas online, quando a gente chega, a gente se conecta uns 10 minutos antes dos alunos, ele sempre comenta do Brasil. Sempre, a situação tá piorando, mas assim, é sempre na questão do número de mortos. Sempre na questão de número de mortos, sempre na questão do número de infectados. E é o que eu vejo na TV aqui, por exemplo, eu tenho TV aberta, eu não tenho TV a cabo aqui, e assim, cara, no Brasil eu já não parava para assistir TV aberta, imagina que no Japão, onde o conteúdo está todo em japonês, eu não falo japonês ainda, então assim, mas eu vejo as imagens ali, tá falando do Brasil, e é mais número. Eles se apegam muito mais nos números para mostrar a situação que está piorando, mostrar um pouco da Amazônia, que eu vi quando estava o caos da Amazônia, aquela foto lá
das covas abertas na Amazônia ali, apareceu aqui. E assim, eu acho que a única... Eles não param para falar do Bolsonaro, cara. Eles não falam do Bolsonaro. Assim, o único momento que eu vi aqui que quando citaram alguma fala do Bolsonaro foi no dia do Idaí. Foi no dia do Idaí que ali acho que não teve como, né? Mas, bom, jornal também eu me informo muito pelo jornais em inglês. Tem aqui a NHK, que é o canal aqui, é um dos principais canais aqui do Japão. Ele tem a versão em inglês, então eu sempre dou uma lida ali em inglês. Mas, no geral, assim, cara, eles não se atentam à situação, por exemplo, crise política, tudo que está passando aí agora, com o vídeo da reunião de 22, com os 300 que são 30, com o Moro com acusação, PF invadindo casa do Witzel, invadindo o escritório do ódio, o gabinete do ódio, eles não se atentam para isso. Não tem notícia relacionada a isso. As únicas notícias relacionadas aqui é o número de mortes e infectados. Bom, pelo visto, até ia perguntar sobre como você acompanha a mídia nacional, mas pelo visto você acompanha, né? Porque esses dados Acompanho aí bastante. são da Bastante. mídia nacional. Acho que eu vou finalizar aqui perguntando um pouco qual vai ser a sua expectativa para esse novo normal, tanto no mundo, talvez no Brasil, que você sabe, e principalmente no Japão, onde você está, principalmente nessa etapa que você já está, digamos, começando essa transição para o que seria esse novo normal. Conta para gente qual é a sua expectativa em relação a isso. É difícil fazer uma previsão agora, porque assim, eu lembro que estava conversando com todo mundo aí, conversando com o pessoal no Brasil, eu tenho amigos na Austrália, tenho meu irmão na Espanha, tenho alguns amigos aí espalhados pelo mundo, e durante essa quarentena aí que a gente ficou, a gente não podia fazer nada além de esperar, a gente estava numa grande espera, certo? A gente só está esperando, só esperando o que vai acontecer para voltar à vida normal. Então, assim, eu acho que agora cada país ele vai colher o resultado daquilo que ele plantou durante a quarentena, durante esse período de espera. Então, assim, o pós-corona vai depender muito das ações que você fez durante essa quarentena. Vai ser uma reação. Então, assim, por exemplo, eu conversando com meu irmão na Espanha, meu irmão pegou um dos lockdowns mais rigorosos aí do mundo, né? E assim, meu irmão, ele falava comigo, vou voltar pro Brasil, vou voltar pro Brasil. Eu falei, não, que isso, cara? Que isso? Eu sei que a situação aí tá feia na Espanha, mas assim, depois que passar, países como a Espanha, como a Austrália, como o Japão, eles vão dar muito mais suporte para a população se reerguer novamente, para o empresário se reerguer novamente, para todo mundo que caiu durante esse período se reerguer. Então, assim, acho que é uma questão muito complexa, porque, por exemplo, a ordem do mercado, né, agora nessa pandemia, pô, a gente ficou muito na mão da Índia, que é a principal produtora de matéria-prima ali para medicamentos, e a China também, né? A galera ficou muito, os respiradores e muita coisa vinha da China e ficou muito na mão desses caras. Então, acho que vai ter uma reorganização assim comercial no mercado. O Brasil, com essas atitudes que está tomando, não sei como o Brasil vai ficar posicionado depois disso, entendeu? O Japão, por exemplo, que está com os números, caras, muito, muito bons, provavelmente vai sair aí mais preparado para encarar essa vida aí após o corona. E acho que vai ser mais que individual, assim, por país mesmo, Bogado. Acho que quem plantou o que plantou ali durante a quarentena vai colher, cada um vai colher alguma coisa diferente ali depois. Acho difícil analisar o comportamento humano, fazer uma previsão de comportamento humano, apostar no ser humano é muito difícil, cara. É um risco, né? É sempre um risco apostar no ser humano. E assim, pegando o gancho do Brasil, cara, eu fico triste, preocupado. Porra, meu país, minha família tá aí, meus amigos, e vendo aí, acompanhando o que tá o Brasil, assim, é, fico triste e preocupado aí com o que vai acontecer com vocês aí, não só agora,
se a gente colocar aí num cronograma aí que a gente consiga controlar o corona aí nos próximos meses, achate a curva e libere todo mundo para viver novamente, mas, cara, além da crise sanitária, aí a gente está com uma crise econômica, uma crise política e quase indo para o caos social, cara. Olha o que teve na Paulista ontem, cara. A gente teve grupos antifascistas se atracando com bolsonaristas e, cara, o meu medo é isso escalar, começar a escalar e uma hora chegar na população, entendeu? Então, assim, fico muito preocupado com o futuro do Brasil, cara. Além da gente estar enfrentando, né, digamos, essa crise sanitária, a gente está enfrentando uma crise política aí que a gente não sabe o que vai acontecer, né? E econômica, né? O PIB aí do Sim, primeiro porque a trimestre econômica acho que caiu provavelmente vai vir 1,5%. depois, né? A econômica Então, esse é o ela não problema. chegou ainda, né, de fato. Então, mas como que você vai se erguer depois, cara? O PIB bateu 1,5%. E outra, o Brasil, 1,5% negativo, tá? 1,5% negativo Claro. do primeiro trimestre. A previsão para o ano é -6, -7. Tem gente que é pessimista. Teve uma entrevista aí do economista principal do Itaú aí que ele deu -9, alguma coisa assim. Cara, imagina a taxa de desemprego que estava, sei É lá, um 12, desastre, né? 14 milhões, vai bater quanto? 20 milhões? Vai bater quanto? Dos empregados, 40 milhões era o quê? Autônomo, tem direito a nada. Então, assim, cara, é preocupante, é preocupante. O Brasil, eu fico muito preocupado com a situação do Brasil e, assim, bom, se a gente entrar na política, a gente só sabe que só vai melhorar, ou começar a ter uma esperança de melhora quando a gente mudar esse governo, cara. Porque, olha, uma coisa que eu preciso falar também, assim, que eu fico indignado, cara. Eu não vi o presidente até hoje visitar um hospital, cara. O cara não visitou um hospital até hoje. O cara não fala de pandemia, cara. O cara só fala de crise política. Fala que é atacado, defende filho. O cara não falou, ele não fala. Detalhe, outra coisa. A gente está sem ministro da saúde até hoje, tá? A gente está Sim. sem ministro da saúde. Ninguém Engraçado comenta que quando isso. você fala como se você estivesse aqui, né? Acho isso legal que, né, que mostra que você. Não, não, pô, eu não A consigo. gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente, né? Não sai da gente, não sai É. da gente, não sai da gente. Então, assim, cara, ninguém visitou o hospital para saber, ninguém criou um plano, ninguém falou, gente, vamos se reunir aqui, sei lá, pega as melhores cabeças aí na parte de medicina, na parte especializada, vamos criar aqui um conselho e vamos criar um plano e vamos juntar todo mundo, vamos resolver. Precisa resolver. Precisa resolver. Não adianta se preocupar com a economia, com política, enquanto não resolver a da saúde, cara. Tá abandonado, o Brasil tá abandonado, cara. Resumindo, é triste. Eu não vou me alongar, mas é triste. É Bom, triste. bom, vou Triste. te agradecer, Paulo. Obrigado aí por fazer Obrigado parte você pelo convite, cara. dessa série nossa aí. Vou tentar postar isso o mais rápido possível, até porque tem assunto aqui que a gente falou que é muito, né, muito contemporâneo. Um abraço para ti, um abraço para a família aí. Obrigado. E espero que em breve a gente se encontre aí, né, se for possível, né? Porque acho que as barreiras aí de viagens, etc., vão estar ruins e é possível que aqui no Brasil isso se prolongue um pouco mais, visto que hoje a gente é um dos novos epicentros, ou epicentro, não estou muito certo exatamente nessa posição. Mas é isso, cara. Um grande abraço e até Obrigado. logo, hein? Obrigado para você também aí. Sempre que precisar aí, é só no QAP aí que estamos ativos sempre. Valeu, mestre. Falou, obrigado. Valeu. Abraço. Valeu, Até mais. jovem.